Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, pessoal, a palavra de Deus fala o seguinte, em Provérbios 16: Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Em outras versões diz, até o ímpio para o dia do julgamento. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Então Deus, ele traçou um plano, certo? Que está acima de todos os planos humanos. Então, quando vemos nossa vida sob a perspectiva de Deus, ele tem um plano individual para cada um dos seus filhos e um plano geral com relação aos desígnios que ele mesmo tem para com este mundo. Então, se Deus traçou este plano, é um plano histórico, certo? Todas as coisas que têm ocorrido na história se coadunam com a vontade de Deus. É por isso que ele diz assim que é abominável ao Senhor todo o arrogante de coração. Então, o arrogante é aquele que não se submete aos desígnios e decretos de Deus. Ele acha que ele é hiper ou todo suficiente, né? Que ele se basta a si mesmo, ele é arrogante, ele é soberbo. Então, para ele, na verdade, ele deseja se colocar no lugar de Deus. Porque, primeiro, ele não confia entregar as obras e os desígnios dele com relação, ou ele não deseja confiar as suas obras e os seus desígnios ao Senhor, como diz o versículo 3, confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Então, o versículo 5 de Provérbios 16 fala do arrogante de coração, que ele não vai ficar impune, porque, na verdade, Deus fez todas as coisas para determinados fins. E até este perverso, abominável, arrogante e soberbo para o dia do juízo, o dia da calamidade que vai chegar. Então nós estamos, vejam vocês, nós estamos em um momento histórico no qual nós podemos ver as profecias começando a convergir para um determinado ponto que foi previamente, antes da fundação do mundo, designado por Deus para ocorrer. Então, estamos caminhando para o verdadeiro fim dessa história humana marcada pelo pecado. Pelo pecado dentro da história coletiva do homem e dentro da história individual
dos seres humanos. E, como diz o Senhor, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então Deus está dirigindo a história de uma forma clara. Ele nos deixou, então, este manual que é a Bíblia, e é um mapa. A Bíblia é um mapa histórico daquilo que aconteceu, né? E é a história da salvação. Em última análise, este livro tem relevância apenas para os escolhidos de Deus. Ele não é relevante no que diz respeito a ser valioso, né? Para o ímpio, né? Para aquele que não crê. Este livro é apenas uma curiosidade histórica. Então o ímpio ele vai ler isso aqui, vai ler a palavra de Deus, né? Ele não vai compreender. E ele não vai dar o verdadeiro valor a esta palavra. Ela só tem significado a partir do momento em que o Espírito Santo faz esse espírito morto do ser humano nascer de novo, nascer do alto. Então, esta palavra passa a ter significado, não apenas como mera curiosidade, mas como alimento, como o verdadeiro mapa, né, em que o indivíduo pode se encontrar aqui e ver também, vislumbrar que a história humana, no sentido coletivo, ela vai ter um recomeço. Em Cristo haverá um recomeço, certo? Então eu quero mostrar aqui para vocês um folheto da TIC Publication, e ali este folheto é um resumo dos acontecimentos, ok, que já estão aqui. Então, o que nós temos visto, pessoal, ocorrer aí, essa pandemia, esse incremento do satanismo, incremento das coisas ruins, não é? Tem um vídeo aí que eu ainda não assisti, de um canal que fala que esse Carrefour teria feito um pacto satânico onde acontece sempre desgraça, né? E coisas horríveis ali. Mas, tirando isso aí, nós temos visto, né? Quer dizer, 2 pessoas lá pegaram um cara, né, na covardia, mesmo que o sujeito tenha dado um soco lá no outro, mas aí nós, né, diante das câmeras, mataram o sujeito à pancada, né? E a gente vê que os homens estão, né, a sociedade está cada vez mais pressionada, não é? As pessoas estão aí cometendo atos bestiais. Eu vi também na TV a mulher matando o companheiro lá com uma faca, o outro jogando o caminhão em cima das pessoas. Então nós temos visto aí atividade satânica incrementada. Quando Jesus veio em sua primeira vinda, houve isso, certo? O incremento da atividade satânica. E como estamos perto, podemos dizer que estamos mesmo, né? Porque vemos os acontecimentos, né? A profecia está a se cumprir. Nós vemos aí o incremento da atividade do inimigo, né? E isso é mais sentido, na verdade, por aqueles que têm o Espírito Santo, né? Então, ficamos incomodados, preocupados, né? E realmente, aquele que conhece a Escritura,
A partir do momento que você tem esse entendimento, é claro que nós temos a alegria da salvação, a certeza da vida eterna, mas a partir desse momento, a pessoa ingressa numa batalha espiritual. É algo assim que eu sei que você sabe o que eu estou falando, né? Então, vou passar aqui, né, esse folheto em forma de história em quadrinhos e vamos comentando, ok? Vou comentar aqui comentar os trechos, vou ler, e isso aqui também espero que toque aí os corações de pessoas que têm zombado de Deus. Você aí que tem zombado da palavra e que acha que tudo isso é abobrinha, não é não, meu amigo, as coisas estão ocorrendo. Veja só, leia Apocalipse 13, você aí, e imagine que há 2000 anos, o profeta João, o apóstolo, também profeta, foi-lhe dada essa visão de um mundo submetido a um controle total. Então imagine aí, se isso era possível na Idade Média, esse controle total, se isso era possível na década de 20, ou na década de 30, ou no começo, começo aí da Revolução Industrial, Daniel fala que haveria uma explosão de conhecimento, um desenvolvimento exponencial do conhecimento humano. Isso está em Daniel. E tente ligar as coisas. Seria possível esse controle total durante a década de 40, 50, 60, 70. Mas vivemos hoje o tempo em que todas essas coisas estão se juntando para o cumprimento da profecia, e você sabe que é possível hoje a implementação de um controle total. Estamos caminhando para isso, ok? Então, a palavra fala que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, no momento correto, certo, do desenvolvimento da história humana. Deus enviou o seu Filho. E agora estamos justamente no tempo propício da sua segunda vinda, porque as profecias estão se cumprindo, ok? Então preste atenção aí nos dizeres deste folheto. O nome do folheto é A Besta. Vamos ver. Não sou eu o besta não, tá, pessoal? É o nome do folheto, tá? A Besta. Ok? A Besta é assim. Então, vamos ver aqui. A Besta. Então, vemos aqui a capa. Vejam só. Uma mulher chorando, histérica aqui, né? Os seres humanos adorando a besta. A marca da besta, né? Porque logo depois do arrebatamento, as pessoas elas serão marcadas, ok? E elas, vejam só, adorarão a besta. Então ele começa aqui com o dilúvio, né? O Senhor Jesus está para voltar e nos deu este sinal. Vejam só, preste atenção. E como aconteceu nos dias de Noé,
Assim será também nos dias do Filho do Homem, falando de si mesmo. Aí você pode conferir aqui, né? Conferir aqui a passagem, certo? O texto bíblico. Nos dias de Noé, Deus estava arrependido de ter feito a humanidade, porque todos estavam totalmente depravados. Tudo era muito mal. Então ele destruiu tudo o que vivia sobre a terra. Gênesis 6, 6, 7, 21 a 23. Quando o povo cego e rebelde finalmente acreditou que Deus poderia trazer julgamento sobre a terra, já era tarde demais. Lucas 17, 27. Só Noé, que era justo, e sua família foram salvos. Não é bem possível que hoje nós estejamos vivendo nessa época similar à de Noé, da qual o Senhor falou? Vejamos. A vida hoje. Então vejam só, né? Aqui é uma pessoa brigando com a outra, eu te mato. Hoje em dia pisa no calo do cara, aí o povo sai matando, né? Por nada. Umas bobagens, né? O povo aposta no baixinho. Aí tá aqui, ó. O cara com a faca. Aposta no baixinho. Eles observando, né? A coisa acontecendo e não fazendo nada, né? Esse aqui, você lembra minha quarta esposa. Aí tá aqui, né? Vemos aqui as pessoas na bebedeira, na prostituição. Pare com isso, meu marido está olhando. Nas festanças, né? Então as pessoas estarão aí, festivas, brincando, pulando, né? Totalmente distraídas e envolvidas por esse mundo, né? Pare com isso, meu marido está olhando. Aí ele xinga e fala, você sabe que ele não liga. Aqui também, né? Vemos então aqui o adultério. E aqui vemos o homossexualismo, né? Você sabe que é o único homem para mim. Então as pessoas estão aí, ó. Isso aqui é um resumo da vida de hoje, né? Atual. Vejam só. E é justamente o trecho de Lucas, né? Que Jesus adverte, né? Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Então vejam só que Ló, né? Ló, ele aqui é um tipo da pessoa, do salvo, né? Então Ló era um servo de Deus, apesar de estar lá naquele local, né? Em Sodoma. Então Ló aqui é um tipo da igreja. Então, no dia em que Ló saiu de Sodoma, quer dizer, quando o salvo saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Então isso aí é um prenúncio do arrebatamento da igreja. Deus vai tirar o salvo, vai resgatar o salvo antes que venha a destruição. Assim, no dia em que o Filho do Homem se manifestar, naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Então, a geração, né? A geração
que vai ver a vinda do Senhor é uma geração semelhante aos dias de Noé. Então vejamos aqui o satanismo, né? Eu tenho o poder, Lúcifer é o Senhor. Ei, tem um velho carola lá fora pregando a Bíblia, vamos lhe dar uma lição. As pessoas não querem saber de ouvir a palavra de Deus. Sim, aí esse aqui fala, eu tenho o poder, Lúcifer é o Senhor. Então o satanismo, né, está cada vez mais descarado e às vezes, né, está simplesmente disfarçado em coisas boas, né? Porque Satanás se transforma em anjo de luz. Sim, estamos trazendo a paz com um governo mundial unificado. A nova era. A nova era. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Hoje a situação é igual à da época de Noé. É ou não é, pessoal? Eu acredito que sim. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, ninguém vai estar esperando por isso. Virei sobre ti como um ladrão e não saberás a que hora sobre ti virei. Apocalipse 3:3. Quase ninguém está aguardando a volta do Senhor. E as igrejas estão espiritualmente desintegradas. Todas as religiões, vejam só, isso aqui é um mapa do que vai acontecer, pessoal. Todas as religiões vão se unir para servir o novo soberano do mundo, que é chamado a besta. Apocalipse 13:8. Então, vemos aí que o ecumenismo está cada vez mais desenvolvido, né? Então, as pessoas estão aí, o papado, né, é o que mais promove esse tipo de coisa, o ecumenismo. João Paulo II, ele fez muito isso, né? Então ele se apresentou, se reuniu com líderes das religiões pagãs e disse, né, chegou a dizer que estavam no mesmo pé, no mesmo nível do cristianismo, né, o que é uma grande blasfêmia, porque Jesus, né, sempre disse que ele era o único caminho, ele é o único caminho. Né? Nunca fez nenhuma concessão a falsas religiões, religiões pagãs, como se elas tivessem o poder de resgatar o homem do pecado. Cristo falou de uma época muito pior do que a de Noé. Imaginem só, uma época pior, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo. Então imaginem, né, os problemas aí que o mundo tem enfrentado, mas agora multiplicados por quanto? Por 1 milhão? Multiplicado aí por um número inimaginável, não é? Deus julgou os maus dias da época de Noé com súbita destruição. Estamos para enfrentá-la também a qualquer momento, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Este é o Senhor Jesus falando. Há uma esperança, mas apenas para os que creem que Jesus morreu por eles na cruz, derramando seu sangue precioso para lavar seus pecados. Para aqueles que receberam Jesus como seu Senhor,
Salvador e Mestre. Então é a bendita esperança, né, que é dita e mencionada no capítulo 2 da Epístola de Paulo a Tito, versículo 13. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então isso traz esperança e consolação para todo aquele que tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então você, reconhecendo ser um pecador, creu e recebeu Jesus como único e suficiente Salvador. Na verdade, é Jesus quem te recebe, meu irmão. Jesus que nos recebe. Porque até nisso somos fracos. Porque estamos mortos em delitos e pecados. É assim que nascemos. E apenas o Espírito Santo pode nos dar vida. Vós estáveis mortos, mas ele vos deu vida, né? Está lá no livro de Efésios. Então louvemos a Deus por isso. E se você zomba, se você não crê, né? Se você está começando a entender essa palavra, se Deus está tocando no seu coração, então não seja soberbo, né? Não seja um ímpio, né? Ou você vai pagar para ver? Vai pagar para ver? Se você é aquele ímpio que Deus determinou para o dia do juízo, ou você vai cair no chão aí, ou no seu coração você vai se humilhar, né, diante do Deus Todo-Poderoso e pedir perdão pelos seus pecados. Faça isso aí. Né? Não seja soberbo, porque Deus não se agrada disso. Quando vai acontecer isso? Esse evento, né? Que é o próximo evento do calendário profético, certamente é o arrebatamento. E algo interessante é que a agenda mundial, né, ou como podemos dizer aí, a agenda global, né, que a ONU, que os governos do mundo estão projetando, diz respeito a um grande engano para envolver a humanidade numa falácia a respeito desse acontecimento do arrebatamento. Então, como é que eles vão explicar isso? Eles vão dizer que os ETs, né, os extraterrestres, abduziram essas pessoas, abduziram os que creem, e vão afirmar o que? Eles vão dizer o seguinte, que os salvos foram arrebatados, aliás, foram abduzidos, porque eles eram um empecilho para a implementação da nova era de luz e paz. Né? Então, é isso. Certo? E então a humanidade engabelada vai, com certeza, aí, aceitar essa explicação. O Senhor Jesus disse, quando vai acontecer isso, ele disse, o Senhor Jesus disse, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Aqueles que são deixados para trás rejeitaram Jesus Cristo e vão enfrentar o julgamento de Deus no pesadelo que se seguirá. Então está aqui, né? 2 Tessalonicenses 2.
Os 4 cavaleiros percorrem a terra: o vencedor, o destruidor da paz, a fome, a morte. Começa então a grande tribulação, descrita nos capítulos 6 a 18 do livro de Apocalipse ou Revelação. Satanás levanta um líder que vai ser adorado pelo mundo. Apocalipse 13:8. Este homem de paz estabiliza a economia mundial e unifica as religiões do mundo. Daniel 11:36. Se você está aí, não está antenado, está aí por fora dos acontecimentos atuais, já estão aí falando, né, muito a respeito do grande reset, né, The Great Reset. Então, eles estão aí proclamando esse tipo de coisa, querem levar aí as nações ao caos. Isto está sendo feito paulatinamente, ok? E eles estão utilizando aí e colocando em marcha todas as engrenagens possíveis para que isso ocorra. Então, tudo isso para que o homem de paz, que vai falar em paz, ou o anticristo, estabilize a economia mundial e unifique as religiões do mundo. Então, eles, já sabendo o que está por ocorrer, que é o arrebatamento, eles já estão aí movendo as suas engrenagens, ok? Para que tudo cumpra, na verdade, a palavra de Deus. É isso. Eles, sem o saber, estão cumprindo a profecia. Ou mesmo sabendo, ok? Ele exige lealdade total. Ele é a obra-prima de Satanás e se instala no Vaticano. A besta odeia Israel, o povo escolhido de Deus, e sela um falso acordo com eles. Está viva, é construída uma grande imagem da besta. Essa imagem recebe vida e fala blasfemando. Todos os que não adoram essa imagem são mortos. Então vimos aí um paralelo com o acontecimento lá no livro de Daniel, que o rei lá ele exigiu adoração, a uma grande estátua. E é o episódio lá de Daniel na cova dos leões. Então vejam só, ele aqui, o falso profeta vai se instalar no Vaticano, com certeza. Certo? Então a besta que vem da terra e a besta que vem do mar. Certo? Um é o anticristo, o outro o falso profeta. E com certeza o falso profeta é um papa, porque vemos aí os papas muito ligados ao desenvolvimento do ecumenismo. Com o uso de computadores, a besta terá condição de controlar cada pessoa do globo. Aqui é o globo, tá, pessoal? Isso é um folheto muito antigo. É o globo, o globo terrestre na concepção aí, dos ímpios, É o globo. Mas nós sabemos que estamos no reino terrestre, que vai ainda se tornar o reino de Deus, após ter sido dominado por milhares de anos aí pelos governantes que não dão glória ao Deus verdadeiro. Então vejam só, um computador, os computadores,
E isso aqui eu não sei a data desse folheto, mas eu creio que é da década de 80, ok? 80, 90. Quer dizer, bem antes do desenvolvimento atual da computação, ok? Todos devem receber minha marca na testa ou na mão direita. Sem ela ninguém poderá comprar ou vender. O Senhor nos avisa. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos. Então aqui não vai ter aquele jeitinho brasileiro, né, pessoal? Quem se atrever a receber, a se submeter ao governo da besta, do anticristo, estará irremediavelmente condenado. Guardas, aí mostra aqui uma situação, né, que certamente vai acontecer muito durante a grande tribulação. Guardas, tem um homem sem a marca na testa, ele estava tentando comprar comida. É um bobo, né? Peguei. Ei, vamos ver, pegaram outro lá. Agora o preço da salvação é um martírio. Durante o tempo da grande tribulação, o preço da salvação é um martírio. Vai ser, né, a guilhotina. Vai guilhotinar todas essas pessoas. O mundo passa a ser um gigantesco antro de bruxas. O mundo está quase que saturado de satanismo. O poço do abismo é aberto e as forças demoníacas cobrem a terra. Algo indescritível enlouquece a humanidade. Então, há assassinatos secretos, drogas, estupros, homossexualismo e saques por toda parte. Mesmo assim, as pessoas não vão se arrepender. O mundo está nas garras de Satanás. Vocês podem ler depois os textos bíblicos, ok? Então vejam só. Então aí vemos isso muito nos filmes de Hollywood, não é, pessoal? Eles apenas estão utilizando textos bíblicos para mostrar aí, né, o que vai acontecer. Certo? Porque aqueles que estão do lado do ocultismo, eles conhecem, eles sabem tudo isso aí. E eles estão ansiosamente aguardando o evento do arrebatamento. Eles estão aguardando porque sabem que é o momento deles de tomar as rédeas do mundo, porque não haverá mais o freio do Espírito Santo. Então, se as coisas estão aí desse jeito, do jeito que está, com a igreja, os salvos ainda na terra, o Espírito Santo ainda na terra, como é que as coisas vão se tornar, né, após o arrebatamento? Deus derrama sua ira sobre o mundo incrédulo e rebelde. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. E tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. E perdeu-se a terça parte das naus. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus que tem poder sobre estas pragas. Pragas e pragas atingiram os homens e ainda eles não se arrependem. Para mostrar aqui a dureza do nosso coração pecaminoso, né? O pecado, ele transformou o homem, não é? O pecado, ele desfigurou
o ser humano. Deus levanta 10 líderes que se rebelam contra a besta. Em seu ódio contra a grande prostituta do Apocalipse, destroem o Vaticano com fogo. Há um grande júbilo no céu. Deus permite que a besta escape para Jerusalém, porque o Senhor Jesus quer mantê-la viva para jogá-la no lago de fogo. Em sua loucura, a besta ordena que todos os judeus sejam mortos, e 2/3 são executados. Não há mais esperança. Acabou. É o fim de Israel. Mas surge uma nova ameaça ao seu poder. Satanás sabe que Jesus Cristo está para voltar e assumir o governo do mundo. Então ele concentra seus exércitos para tentar impedir que o Senhor retorne a Jerusalém. Então vemos aqui, os grandes exércitos da besta chegam de todas as direções, ocupando uma área conhecida como Vale do Megido ou Armagedon. Então vemos aqui, né? Tá aqui, ó, a estratégia, né? Até isso a Bíblia traz, né? A estratégia dos exércitos inimigos. Vejam só. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. A segunda vinda de Cristo, o Messias judeu. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. E vi a besta e os reis da terra, os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos num lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. E depois disso, né, pessoal? Depois de tudo isso, Jesus Cristo, príncipe da paz, vai governar o mundo. E como diz a profecia, as espadas serão transformadas em relhas de arado e já não haverá guerra, porque chega o grande milênio. Então é o período do grande milênio. O milênio, 1000 anos de paz, porque o Cordeiro de Deus estará governando a terra. Então vejam só aqui, né? Então haverá, na verdade, viveremos, né, como se fosse um jardim, né? A terra volta a ser. Aí as máquinas, né, elas serão destruídas. As máquinas, o ser humano vai ter uma vida mais simples, né? Então, eu vi os sinais dos cravos nas mãos do nosso Messias. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, bacana essa imagem, viu? Muito bonito. 1000 anos depois, chega finalmente aquele grande e terrível dia. O dia em que todos os que morreram em seus pecados serão julgados pelo Criador, o Senhor Jesus. Os nomes deles estão no livro da vida? Não, Senhor, os nomes deles não estão. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro,
que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Então vemos aqui, né, o juízo final. E aqueles que morreram em seus pecados, não creram no Senhor Jesus, eles serão condenados. E a palavra de Deus é clara, né? A palavra de Deus é clara quanto a isso. E Jesus fala, né, em João: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, é isso. Aquele que crê tem a vida eterna e não entra em juízo, não vai ser condenado. Agora, aquele que não crê já está condenado. Jesus fala: aquele que crê não é julgado, mas quem não crê já está condenado. Então, devemos ter temor do nome de Deus, né? E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O presente de amor de Deus, a vida eterna, ainda se estende para você nestas horas finais. Então, nesses tempos difíceis e tenebrosos, ainda vivemos no tempo da graça. Então creia. Não seja como estulto, não seja como arrogante, que Deus abomina. Mas reconheça que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, só aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é aquele que confia, quem crê, ele confia, se apega e descansa em Cristo. Então, se não existissem essas coisas, né, a coisa tão séria, pessoal, a condenação eterna, que foi necessário Deus enviar o seu Filho para que tivesse uma morte de cruz em nosso lugar. E fosse pendurado no madeiro, se fizesse maldição em nosso lugar, porque aquele castigo, a palavra fala, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, o Cordeiro de Deus. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Então creia no Senhor Jesus. Aceite. Na verdade, Jesus nos aceita, né? Mas este aqui na verdade é o seguinte: não rejeite a Jesus. Creia nele. Receba Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Receber é crer. Aceite Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal e você reinará com ele por toda a eternidade. Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, entra no gozo do teu Senhor. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não viu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2:9. A Bíblia diz que só existe um caminho para o céu. Então, veja, leia. Veja aí. Aqui explica. Isso aqui é o básico do Evangelho de Cristo. Uma oração. Você pode orar sim, se quiser, para entregar sua vida ao Senhor Jesus. Então, ser salvo é que você pode crescer espiritualmente. Não é? É isso.
é uma coisa que o cristão faz, né? Ele confessa o Senhor Jesus, ele crê. Então você tem que admitir que você é um pecador. O pecado é real. Se o pecado não fosse real, nós não veríamos tantas desgraças acontecerem no mundo. Então admita que você é um pecador. Deseja abandonar o pecado, se arrepender. Creia que Jesus Cristo morreu por você, foi sepultado e ressuscitou. Através da oração, através da oração, convide Jesus para entrar em sua vida. E ele vai se tornar o seu salvador pessoal. Então talvez você esteja enfrentando um período aí negro, né? Um período difícil de escuridão espiritual. Talvez você esteja aí em depressão e totalmente sem esperança. Mas tome uma atitude, né? Que você é um ser dependente. Nós já nascemos dependentes, né? Dependemos aí do médico para nascer, dependemos aí da nossa mãe para nos alimentar, do pai, né? Daqueles que nos cercam para nos ajudarem a nós crescermos, nos desenvolvermos, né? Então somos seres dependentes. E como você depende do ser humano, né, para estar vivo hoje, você deve aprender a depender de Deus para ter vida espiritual. Então entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Então creia nele e você vai experimentar aquilo que o salmista disse, né? No Salmo 23. Porque não significa que você não vai sofrer as agruras da vida, né? Mas ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então você vai ter a consolação do Espírito Santo em sua vida e a certeza da salvação eterna. Então, se esse vídeo ajudou você, compartilhe aí. E vou deixar aí na descrição o site deste ministério da TIC Publications, que é muito bom e muito edificante. Eles têm muitos outros folhetos, ok? Sobre diversos temas. E esse é um dos que eu acho mais interessantes, porque ele mostra, é um resumo do que está aí por vir, pessoal. Ok? Então sejamos sábios aí. E vamos aí nos fortalecer, porque sabemos que a nossa redenção está perto. Fica a dica.